série do Obi-Wan tão pedida, tão aguardada, tão aclamada antes da estreia, chegou ao fim. E é hora de falarmos honestamente aqui o que a gente achou. Antes de mais nada, se você gosta de Star Wars, filmes, séries, cultura pop e muito mais, já clica pra se inscrever aqui neste canal, dê seu like e participe da comunidade de migas. Mas vamos lá. Eu quero dizer aqui que eu e a Natália, a gente é muito fã de Star Wars, tá? Aquela que a gente, assim, a gente passa pano pra tudo. Eu tenho aqui minha tatuagem da Estrela da Morte, entendeu? A gente passa pano pra Boba Fett. A gente passa pano pra episódio 9, a gente passa pano pra tudo de Star Wars. E a gente viu as animações, Rebels, Clone Wars, os filmes, os derivados, a gente viu tudo, enquanto a Paty, ela é uma fã mais casual. Sou uma fã mais casual, assim, eu não sou tão apaixonada como minhas amigas, sou uma pessoa, assim, que assisto, não passo tanto pano quanto minhas amigas passam, entendeu? Mas, dito isso, quero que vocês, migas, agora Natália e Júlia, assistam um vídeo de expectativas para 2022, que a gente gravou no começo do ano, que eu quero mostrar uma coisinha pra vocês, tá? Eu vim aqui vangloriar aquela série que a gente tá esperando há muito tempo, tanto quanto o Ian McGregor, Obi-Wan. Gente, Exatamente. E ele tava louco pra voltar pra esse papel. E a gente vai ver o Obi-Wan naquela época de Tatooine ali. Vai ter a Tia Beru, entendeu? Vai ter o tio Owen. Vai ter Luke pequeno, entendeu? Vai ter Darth Vader. Então, assim, sabe? É aquela... A receita tava lá. A receita estava lá. Essa coisa linda, maravilhosa. E a gente se aprofunda mais. E a gente vai ver exatamente como que ele se tornou o Obi-Wan do Alex Guinness. Exatamente. Exatamente, era só isso que eu queria dar certo. Esse vídeo aí é melhor que a série de bastidores. Vendo esse vídeo com a expectativa sobre a série do Obi-Wan que a gente tinha, que a gente queria ver detalhes, que a gente queria ver Tatooine, que a gente queria ver Luke pequeno. Eu quero que vocês me contem mais, então, sobre Obi-Wan. Olha, vamos começar aqui, né? Falando assim, então, assim, a listar aqui questões positivas e negativas da série. Pra começar, né, ali assim, paralelo com a nossa expectativa de ter uma boa história, que sem uma boa história nenhuma produção se sustenta, não interessa onde ela se passa, se é no espaço ou se é ali na esquina, entendeu? E quero começar falando que o roteiro é terrível. É terrível, não acrescenta absolutamente nada no desenvolvimento do personagem, no desenvolvimento do universo. Pra mim, os diálogos são sofríveis, assim, diálogos que parece que foi feito assim um fazedor de memes, assim, vai lá, põe todos os clichês de Star Wars, e aí ele solta uma frase pra você soltar, e é um negócio barato, assim, o episódio final, então, assim, é uma atrás da outra, e nada tem peso. Esse pra mim é o principal, assim. Eu acho que quando a gente fala que a gente passa vários panos, Star Wars tem um lado tosco. Tinha muita gente defendendo assim, porque vocês não estão sabendo se divertir, mas não é essa questão. Star Wars tem um lado tosco, mas ela tem que ter alma pra você conseguir defender isso. E Star Wars tem almas desde o episódio 4, e aqui eu não consegui me conectar em nenhum momento pra que eu pudesse passar meu paninho, pra que eu tirasse ele do meu bolso, sabe? Pra mim foi... Concordo com tudo que você falou. Tudo. E pra mim, assim, essa série, ela serviu pra descredibilizar o episódio 4. Perde completamente o impacto do episódio 4, assim. Ai, pra mim é vamos lá, é um roteiro bosta, tá, gente? Bosta. Porque não faz sentido ser essa história pra você contar do Obi-Wan nesse momento. Não faz sentido. E aí, no final, ele faz assim, uma coisa que é interessante, assim, as aventuras do Obi-Wan não precisava relacionar com nada. Não precisava. Nada. Não precisava. E assim, Podia fazer uma história paralela do Obi-Wan exatamente. em Tatooine, ajudando Side uma aldeia quests, que né? ninguém nunca ouviu falar. Exato.
Exatamente, Pronto. assim, gente, tipo, era pra ser um negócio ali centrado, entendeu? Era pra ser uma mini história, porque o que foi feito aqui é isso, você tira o impacto que é o episódio 4, você tira, entendeu? Acaba com isso. Olha, o que eu quero dizer aqui como fã casual em relação a roteiro é que, assim, eu não vi Rebels, não vi Clone Wars, eu vi os filmes e as séries derivadas, né? E, assim, quando eu estava zero vontade de ver Mandalorian quando estreou, eu tava, tipo, assim, o meu irmão teve que me sentar pra falar, vê porque é bom. E aí eu vi, eu falei, caraca, isso pra mim é Star Wars, é a magia, é um negócio diferente, te tira, assim, daquele espaço. E quando eu vi o Obi-Wan, ele meio que seguiu. Não achei que ia seguir pra esse lado, eu achei que ia ser uma coisa meio Mandalorian, assim, com historinhas, com aventurinhas. Basicamente, o roteiro inteiro da série a Leia foi raptada e eu preciso devolver a Leia. E não é uma coisa, tipo, o Grogu foi raptado, eu preciso devolver e tem coisas legais no meio. Não tem nada legal no meio. É só assim, eu preciso levar ela pra lá. E aí, outro episódio, eu preciso continuo levando ela pra lá. Aí, outro episódio, ela tá indo pra lá. E aí, aparece Darth Vader. Sabe? Tipo, não funcionou pra mim. Ficou... É isso, não tem um momento de clímax, não tem um momento de emoção. É só do tipo, tô levando ela pra lá, devolver. E eu acho que um grande erro dessa série foi ter misturado a história, tipo, de Obi-Wan com os Skywalker, que a gente sabe que é a linha... Né, a coluna ali de Star Wars é os Skywalker, mas assim, já vimos muito sobre eles, então por que a gente não vê algo sobre o Obi-Wan, coisas diferentes sobre o Obi-Wan, pode criar novos personagens, pessoas que ele interagiu naquela época, sei lá. Enfim, aí foi triste que ainda também venderam uma puta história que ia ser do Luke, e no fim foi tudo a Leia, gosto da Leia, mas o Luke apareceu 3 segundos no final, foi isso. Eu fico feliz que o Luke não apareceu direito nessa série, porque... essa série não foi pra mim, não gostei, entendeu? Então, não manchou o meu look, entendeu? Porque o look é sagrado. Você faz igual tem um filme aí, de uma franquia chamada Indiana Jones, que eu desconsidero. Que é o E4. Que pra mim não existe. Assim, eu falo às vezes porque as pessoas ficam contando essa história que ele existe, mas pra mim não existe. Entendeu? Mas só um último detalhe. Pra mim, o que fica muito claro que Mandalorian foi feito por pessoas que são muito fãs de Star Wars e elas compreendem a alma de Star Wars. Compreendem, é isso. O que pra mim ficou claro nessa série é que quem fez esse roteiro, quem fez isso, não é fã e não entende o que é o cerne de Star Wars, porque você não precisa ter Leia, Luke, Organa, tipo, você não precisa disso. Você precisa de uma boa história no mundo Star Wars. E isso não foi contado pra mim. E aí, falando dos 2 pilares que pra mim erraram feio mesmo, além do roteiro, é a direção. Pra mim ficou muito claro que a direção, pra mim, é horrível, gente. Horrível. Você vê que tem cenas de luta, não tem impacto, não tem movimento, não tem nada. Uma cena que você precisa que o ator atue um pouquinho mais. Você vê que aqueles atores, teve vários atores que eles não tiveram direção. Às vezes não é tanto culpa do ator, é muito culpa da direção. A direção eu achei muito ruim. Mas assim, muito ruim. E aquela coisa assim, a direção, ele precisa ela serve também pra te colocar dentro desse mundo, entendeu? Pra você acreditar naquilo, pra você se emocionar, e não tem nada, não causou, assim, gente, essa série foi uma série que não causou nenhum impacto, não causou nenhum impacto pra mim, simples, sabe? É isso que eu tenho a dizer da direção, não tenho mais nada pra falar da direção. Eu queria dar um exemplo pra mostrar a questão da direção que a gente tá falando, porque as cenas, elas não têm timing e elas não têm peso. E aí você vê todas as aparições do Darth Vader, elas não trazem a necessidade que você tem de criar o clima pra ele, assim. Ele é um personagem imponente, ele é um personagem que a gente conhece, mas ele é muito da imponência que ele causa desde a primeira aparição, é pela forma como ele é apresentado. Sim. E isso não acontece em nenhum momento na série, é um desperdício, assim, realmente, como fã, eu me sinto afrontada, porque é um desperdício de um personagem foda com visual foda. E aí você vê a cena a aparição do Darth Vader no Rogue One do Gareth Edwards. Eu ia falar exatamente isso. Você vê 2 minutos de cena, gente. Exato, 2 minutos. 2 minutos de uma cena que é impressionante a forma como você mostra ali o quanto aquela criatura é assustadora, o quanto ela é poderosa e a agilidade na cena, a agilidade de mostrar poder, a agilidade de você
pegar o tempo que você precisa pra preparar, pra você criar atenção no espectador e depois você criar o desenvolvimento daquilo, a energia, sabe? Então, assim, em nenhum momento nessa série isso acontece e isso é um absurdo, assim, pra você... O tamanho da Lucasfilm, a quantidade de anos que eles estão ali, o fato deles terem feito o Mandalorian, sabe? Pra mim, não entendo como que isso foi aprovado. É exatamente isso que chega pra mim no ponto de, assim, quando eu assisti Mandalorian, de verdade, reacendeu um amor de Star Wars pra mim, que estava apagado há muito tempo, e que me fez ter vontade, por exemplo, de assistir Rebels, de assistir Clone Wars, de ir atrás de coisas de Star Wars que eu não sabia. Sim. Eu fiquei com essa vontade de comprar um Grogu pra ficar na minha casa, entendeu? Eu não era essa pessoa. Tanto quando eu assisti Mandalorian, eu falei, nossa, eu vou assistir agora todas as séries derivadas. Eu não sou a pessoa que passa pano pra Boba Fett, vou dizer pra vocês, que eu, como fã casual, não gostei. E aí, quando eu fui ver o Bill, eu falei, não, agora vai ser uma coisa meio pique Mandalorian. Não foi, e me deixou chateada disso, de chegar em cenas que pra mim eram pra ser muito grandes, e cenas... Eu amo o Ewan McGregor como ator, eu acho ele um cara incrível, e é quando eu via ele é tipo, um dos principais papéis da vida dele, pra ver ele como Obi-Wan. Aí eu ficava, tipo... Não me dava peso, não me dava emoção, não me dava nada, assim. Que teve muitos momentos que eu até vi algumas pessoas comentando nas redes de... Nossa, aquela cena que ele lutou com o Darth Vader e tal, não sei o quê. Em alguns momentos rolou isso na série. Tipo, eu como fã casual, olhei assim e falei... Não me tocou, não me empolgou. Eu só assisti meio... Tanto que o season final, tava até falando pras meninas, eu fui assistir à noite pra gravar esse vídeo que a gente tá gravando na manhã, eu dormi no meio. Um season final, geralmente é uma coisa que te acorda, que você fica na cadeira, que você quer tacar as coisas. A gente sempre fala de Succession, por exemplo, que o negócio você não pisca. E aí, Mandalorian mesmo, season final de Mandalorian, pelo amor de Deus, você dá uma cambalhota. E eu fui ver o season final de Obi-Wan, eu fiquei... Dormi, aí eu deixei pra ver o resto amanhã cedo. Não, gente. É isso, em nenhum momento você tem... A única coisa que interessaria ali era o conflito interno do Obi-Wan, que é um Jedi que fracassou. O padawan dele se voltou pro lado sombrio. Então, ele é um Jedi que fracassou. Fora que, tipo, todas as pessoas com quem ele conhecia, a realidade que ele tinha, né, como certa, acabou. Então, você tem inúmeros conflitos ali que você pode tratar e que são descartados por uma história besta. Besta. E aí a gente chega... Como a gente tá falando de direção, uma das coisas também que me... Até entrando um pouco no departamento da Bel Bel, aqui eu senti que a montagem da série foi preguiçosa. A gente já tá meio que... Quando a gente tá falando de direção e o roteiro, a gente acaba englobando muitas coisas, né? Que foi o que a gente falou. Não tem um clímax, não tem um impacto na cena do Darth Vader, não tem... Tudo parece... Assim, não tem criatividade, assim. A gente agora que tava falando de tudo ao mesmo lugar, ao mesmo tempo, todo lugar, todas as coisas... Enfim, é um título muito grande. É uma coisa que... A edição, a montagem te ajuda a contar a história. E a edição de Obi-Wan não existe, assim, não tem, né? É o básico, né? do básico, não tem ritmo. Então, assim, a gente pensa numa série de Star Wars que cria momentos, que tem fãs, que precisa engrandecer coisas, tal. Você fala, você tem uma direção básica, isso que a gente fala, eles não são pobres, entendeu? No sentido de, não, a gente tem um orçamento aqui, a gente precisa ser criativo. Não precisa, você é a Disney, você é a Lucasfilm, você fez um caminhão de dinheiro com Mandalorian. O que aconteceu aqui que tá tudo tão básico, tão... Tem cena que parece cena de bastidores de cena de ação, que você vê como é tosco. Tipo, Parece. Vou pra lá. Não. Tem a cena da pedreira, que basicamente ele tá assim. A cena da pedreira. Eu ia falar isso. E aí é isso. Não faz sentido algum. O Obi-Wan, ele parece um meme, ele parece que eu tava assistindo Spaceballs, que é uma sátira de Star Wars. Que tá o Obi-Wan com o sabre, assim, tipo, perdido. O que é aquilo? Você é o Obi-Wan, caralho! Você é o Obi-Wan, você não fica perdido. Nossa. That was ridiculous. Eu fico triste em relação a isso, porque o Ewan McGregor é um atorzaço. E assim, se ele pega uma pessoa... E eu acho que ele tirou o leite de pedra, assim, que acho que até a gente pode entrar nesse tópico agora pra falar de atuações, porque ele tá ótimo numa série que é ruim. Então, você imagina se a série fosse boa. É seu papel pra ele ser indicado ao Emmy, entendeu? Eu não achei como Mandalorian ótimo. Pra mim, eu achei ele, assim, meio que foi o que a Bel falou, assim, as pessoas que fizeram a série não entendem, não parece que não entendem. Pra mim, assim, eu e o Thiago, a gente tava falando aqui, ele não entendeu o personagem dele, assim.
Tipo, Eu não sei. Ele não sacou. Pra mim é eu bem não isso, senti, é. assim. Eu não senti, tipo, que tem um cara conectado com justamente aquilo que a gente tava falando. Os dramas internos que ele deveria ter, assim. Ele solta as falas e por isso que pra mim elas não têm peso. Mas, assim, todo o resto do elenco, assim, é uma soma realmente de fatores. É roteiro, direção, montagem. E aí você chega em atuações que o elenco é todo muito bom. O que aconteceu? Sabe? Exatamente. Tipo, Você seriam vê eles em pessoas que outros seriam papéis. excelentes. E aí você vê... Gente, o filho do Ice Cube lá, o que aconteceu com isso? Sabe? Horrível! Mas Horrível! é isso, é por isso que eu quero passar. Esse pano eu passo pro Ewan McGregor nesse sentido, porque como que você consegue criar alguma coisa dentro de um negócio que não tem nada? Tipo, não tem o roteiro bom, não tem uma montagem boa, não tem direção boa, as atuações vão estar ali. Mas eu vou falar uma. Se ele puxasse os outros, entendeu? Ele é produtor disso aqui também. Não dá. Exatamente. Não, Ele não, também não. aprovou isso, porque ele é produtor executivo. Produtor, Mas produtor executivo é quem dá o dinheiro. Produtor executivo produtor executivo Mas- não Não, ele apita as tá, mas coisas, ele não. tá aprovando ali. Mas Ele tá aprovando. É. eu sinto que essa questão assim, das atuações é uma polêmica. Eu vou lançar uma polêmica aqui difícil. Porém, a pequena Leia é uma criança adorável, muito fofa. Mas eu senti que ela tava mais se divertindo ali do que atuando de verdade. Tipo, a gente tem muitos momentos e muitas crianças na história do cinema que foram até indicadas a Oscar por atuações, assim. Uma coisa que eu sempre converso com o Fábio, né? Que a gente fala, não, que criança não atua, né? E nesse caso, a Leia atuou bastante. Porque Gente, em momentos acabei que de era... rever a primeira temporada de Stranger Things. Crianças Exatamente. fazem, São dá pra muito fazer, bons, né? entendeu? Exatamente, dá pra fazer. E a Leia sendo muito fofa, mas momentos em que ela precisava ser séria, você via que a própria atriz dava... Tipo, ela não tinha... Ela dava uma risadinha, assim, aí você pensa, mas é criança, mas você... eu quero o exemplo que a Natália acabou de dar. A gente acabou de ver a primeira temporada de Stranger Things. E ela não tinha esse peso, assim, era uma atriz muito fofinha, mas que não sustentava o peso das Tem coisas. horas que ela olha pra câmera. Então, e assim, é óbvio, a Carrie Fisher não era a melhor atriz do mundo, assim, as colaborações sim. dela Nem o Lu, eram mais nem o Mark amplas que Hamill isso, na nem primeira. o Mark Hamill, assim, mas aí você tinha o Harrison Ford, que era um cara que dava a volta ali, você tinha o Alex Guinness, que era um cara que, tipo, na malandragem dele ali, porque ele não tava muito afim, mas era um job bom pra ele pagar as contas, ele dava a volta ali, Sim. entendeu? Então, assim, não é que a gente tá falando, nossa, não, porque realmente todos os filmes de Star Wars são um primor técnico, Sim. é um primor de roteiro, tem várias falhas ali no meio, mas existe uma cola que faz o que a gente já falou várias vezes aqui, é magia do cinema, entendeu? E aqui não rolou. E a gente falando sobre atuações agora, só pra eu falar, pra fechar essa questão da pequena Leia, porque eu acho que muito disso é direção também, da pessoa olhar e falar, de novo. E Total. muito disso, além de direção, voltando um pouco pra trás, é direção de casting, é falar, essa criança aguenta o peso de ter esse personagem icônico, né? E por isso que eu tô falando, em nenhum momento... Gente, a criança linda, fofa, um anjo, uma vida. Mas assim, eu acho que a gente tem que começar a repensar, entender... A série é pra ser mais galhofa? Se fosse pra ser mais galhofa, eu acho que ela super encaixaria nesse rolê. Se ela, pra dar um peso, talvez teria que ser uma coisa... Uma direção de casting um pouco diferente dali. Enfim, fica aqui minha... Eu minhas acho questões até com que isso também. faltou. Eu acho que o que mais faltou nela foi um pouco mais de direção, entendeu? E foi Sim, assim. exatamente Olha, não, isso. nesse take, ela olhou pra câmera. Vamos refazer. Tipo, até acertar. Entendeu? Tipo, eu compreendo que é difícil dirigir uma criança também. Elas são mais Sim. ativas, é mais difícil. Mas, gente, você tem dinheiro. Refaz, entendeu? Você tem que fazer um negócio, você tá fazendo uma série do Obi-Wan. E não é qualquer personagem, entendeu? Tipo, aquela coisa assim, eu esperar... se fosse pra ser assim, seria melhor ser numa série como Mandalorian, que era um personagem desconhecido, do que como um Obi-Wan, que é um personagem que a gente tá vendo desde os anos 70, entendeu? Que as pessoas amam desde os anos 70. Meu pai ama o Obi-Wan, entendeu? Não sou só eu. E aí você faz um negócio que ficou meia boca, entendeu? Pra mim, assim, ficou claro que ela, assim, parece que ficou preguiçoso, entendeu? Foi preguiça, Sim. assim, tá bom, vamos fazer aí. O povo tá Não, e pedindo, pra ser vai rápido, faz. porque Daí a Deborah fazer, Chow, vamos fazer. a Deborah Chow é uma diretora que é conhecida pelo trabalho de TV. Eu tenho a impressão que ela é muito funcional. Então ela faz rápido. Só que tem coisa que não dá pra fazer rápido. Tem coisa que você Exato. tem que ver. Você entende pelo fazer e o errar e você corrige, porque é questão de tom. E questão de tom aqui claramente foi uma falta de cuidado. Ali, assim, eu acho que a personagem da Inquisidora também, assim... A atriz sofreu coisas horríveis que são indefesáveis, mas é uma personagem que
tinha um arco que podia ser muito interessante, mas extremamente mal estruturado, a atriz extremamente mal dirigida, sem peso nenhum no drama dela. Quando chega no final, assim, ela vai lá Zero me no importei, look. acabou assim. Por quê? Caguei, entendeu? Caguei, Não, assim, não caguei. me interessava, não precisava. Podia ter sido feito esse paralelo, porque realmente é uma personagem que sofreu as consequências diretas dos atos Da Ordem do 66, Anakin. Exato, pô. Mas aí um conflito completamente sem peso que você não elabora podia ser extremamente interessante, podia ser extremamente, assim, um diferencial da série. E foi tratado de maneira porca. Porém, eu queria destacar que algo positivo em relação à série, que é a volta do Hayden Christensen, que assim, concordamos entre nós aqui, que foi uma coisa que nos deixou feliz, com quentinho no coração, porque assim, existe toda uma questão em relação a Star Wars, mas em relação a toda a indústria de Hollywood também, que era muito comum você ter esse ataque a pessoas específicas por conta de personagens, e era completamente suave, assim, e não só a personagens, mas existia todo esse culto de Hollywood esquisito, assim, que fizeram com a própria Britney nos anos 90, eu já tô puxando uns negócios aleatórios, assim, mas o Hayden Christensen, ele foi um cara que ele foi muito atacado por fãs. E ninguém fez nada com isso, entendeu? Não foi tipo assim, ninguém se preocupou com a saúde mental dele, ninguém se preocupou, os caras... E eu sinto que hoje existe uma preocupação maior, existe uma conversas melhores sobre isso, que eu lembro muito também do cara que fez o Jar Jar Binks, que ele entrou na depressão profunda, porque as pessoas atacavam ele pessoalmente, do tipo, você é o pior cara do mundo, porque você fez um personagem que eu não gosto, sabe? Os fãs de Star Wars são tóxicos, sim. Tem um lado terrível, sim. Tem um lado assim, horrível. E que, inclusive, tipo, acaba atrapalhando na hora de você fazer uma crítica construtiva, sabe? Porque aí, Exato. esse tipo de comportamento que é escroto, acaba entrando no caminho de você, mas será que essa personagem realmente funcionou? Foi legal? Não, porque aí já colocaram um negócio que você não tem mais como ficar do lado, você não quer ficar do lado das pessoas que estão falando isso, sabe? Exato, e aí fala muita merda, assim, eu fico feliz que ele teve esse momento de redenção, como voltar com um personagem que o impulsionou a carreira dele, e aí eu fico triste por ter sido numa série tão flopada pra mim, mas é legal de entender, assim, como ele foi abraçado de novo pela comunidade que naquela época não se importou em rechaçar ele, como as pessoas evoluíram, muitos fãs evoluíram e pensaram, não, vamos abraçar, ele foi nas convenções, ele deu entrevistas, ele tava super feliz, então, assim, é o que eu quero, a gente viu isso na história recente também, com a atriz da Rose Tico, que teve todo aquele backlash esquisito, você fala assim, gente, não, é assim, no fim das contas, é pra gente sentar e se divertir, se a gente não se divertiu, pula pro próximo, não tem que atacar ninguém. E a culpa não é do ator, assim, tipo... Exatamente. Só muito claro, o ator não é uma personificação daquilo, ele é uma pessoa que tá trabalhando, ele não tem que... A engrenagem é muito... Eu não gosto da Rose, sabe? É uma personagem que não me agrada dentro da história, mas, assim, pelo amor de Deus, a atriz não tem culpa do roteiro, da direção, das escolhas que foram feitas, sabe? Isso é um absurdo, tipo, um absurdo. Não, eu fiquei muito feliz, assim, que eu via no Twitter que tinha gente gostando, teve gente, muita gente ficou impactada quando ele apareceu como Anakin ainda, eu falei, ai, gente... Pra mim não tá rolando, mas que bom que tem pessoas que estão gostando, entendeu? Que bom. Bom, então agora que a gente já falou pontos negativos e positivos, e um positivo, vamos falar aquele momento. Obi-Wan levou o selo Miga de aprovação ou não? Eu vou começar falando aqui que pra mim não levou. Eu estava com uma expectativa muito alta. Falei um pouco disso, de expectativa aí, né? Chegar e ver a gente viu a sua expectativa, amiga. Eu tava com uma expectativa muito alta de ver uma mini história de Star Wars. Eu não queria ter visto isso. Eu acho que, assim, teve várias cenas que eles tiraram o impacto do que poderia ser. Tipo, a cena em que o Obi-Wan descobre que o Darth Vader é o Anakin, aquilo pra mim, assim, é um momento jogado fora na história, entendeu? Porque, assim, primeiro que não faz sentido a Inquisidora saber. Segundo que a gente tem, por exemplo, a cena em Rebels, onde a Ahsoka descobre que o Darth Vader é o Anakin. E aquilo ali, eu fico, estou arrepiada, tá? Só te falar. Pensando nessa cena, porque é linda. Ahsoka. Anakin. Então, assim, eu acho que foi uma série desperdiçada. Foi um personagem que poderia ter tido um desenvolvimento incrível e não teve nenhum desenvolvimento. E é isso, foi
um desperdício ter feito Obi-Wan. Tô triste, tô decepcionada. Uma Não tô nem bosta. triste. Sabe quando a mãe fala assim, não tô triste, eu tô decepcionada? Eu estou decepcionada neste momento, entendeu? Chateada. Another disappointment. Estou no mesmo ponto que a Bel. Inclusive, vou trazer também um exemplo de Star Wars Rebels, que é um episódio que chama Twin Suns, que mostra o Obi-Wan e o conflito dele com o Darth Maul, que é um personagem que foi resgatado pelas animações e que é muito bem trabalhado pelas animações. É um episódio que tem impacto, é um episódio que emociona e é um episódio que desenvolve aquilo que a gente falou sobre os conflitos internos desse personagem que passou por tanta coisa dentro dessa narrativa. Acho que se você comparar, você assistir os dois, você vai entender um pouco do que a gente tá falando aqui, porque a gente não tá falando pra se achar, sabe? Não é isso, não é uma situação de desprezo pra você se você gostou. É só uma questão de, tipo, quando você acompanha muitas narrativas e muitas formas de contar a história, você vai entendendo pequenas chavinhas ali que não viram mais pra você depois de um certo ponto. E foi isso que aconteceu aqui. E eu concordo muito com a Bel, assim, pra mim foi um desperdício. É isso que deixa triste, assim. Eu acho que eu fico triste. Eu fico triste. Eu não tô feliz de estar falando, ai, nossa, vou desabafar aqui, falar mal. Ai, bom falar mal das coisas. Não gosto. Eu gosto de falar bem, eu gosto de exaltar, eu gosto que as coisas agreguem. E nesse ponto eu fiquei triste. Era uma história pra me fazer feliz. Eu tinha um potencial enorme, inúmeras possibilidades, assim, principalmente pra gente que gosta de trabalhar com isso, que gosta de contar histórias também. Ou seja, não tem o selo miga de aprovação da Natália e eu não tenho mais do que complementar o que minhas amigas falaram, só tenho que complementar uma única coisa, que é: por que o universo da TV de Star Wars não está na mão de Jon Favreau e Dave Filoni apenas? Parem de inventar, de dar... Deixa com esses homens e acabou. Eles foram responsáveis, né? O Dave Filoni fez as animações. Agora o Jon Favreau. Mandaloriano é, pra mim, uma das coisas mais incríveis que eu já vi na TV nos últimos tempos. E eu digo no geral, não só no universo Star Wars. Então, assim, deixa com eles. Eles vão ser os Zé Bonés de Star Wars ali pra fazer as coisas. Porque a gente tá vendo cada espaço que eles dão pra outro lado. Pro Boba Fett ficou ruim pra mim. Minhas amigas fizeram um vídeo passando pano que vocês podem ver no Entre Migas. Boba Fett tem personalidade. Vou fazer o contraponto aqui. Tem personalidade. Obi-Wan, ruim. Então, assim, pra mim tem que ter esses dois homens gerindo Star Wars, porque eles amam Star Wars e eles entendem o que é a alma de Star Wars pra mim. Então, lembrando também, pela 20ª vez, pela 40ª vez, o lema do Entre Migas é: se você gostou dessa série, você ganhou! Você ganhou de todas nós, entendeu? Se você se emocionou com as lutas do Obi-Wan com o Darth Vader, se você gostou das atuações, se você gostou das soluções da série, tá tudo bem. Se a série atendeu suas expectativas, não tem problema nenhum. Aqui a gente tá falando como migas que estão dando opinião pra vocês, como a gente tá sentado no sofá da nossa casa, e não como donas da opinião em cima de um pedestal, entendeu? Então fiquem tranquilos, contem pra gente porque vocês gostaram ou não, e tá tudo tranquilo, na paz, vibes. Exato, a gente pode aqui falar de tecnicalidades. Hoje eu tô difícil, quero falar palavras difíceis e elas estão todas travando. Mas a gente pode ficar falando de é isso. É isso. Mas nada vai bater o argumento, mas eu gostei. Então, nada que a gente diga aqui... E, às vezes, assim, a gente pode falar e você pode falar, pô, pode crer, mas eu gostei. Entendeu? Tudo bem. Esse é o Tudo ponto. bem. Ninguém quer mudar sua opinião. Exato, e se você concorda, a gente falou, mas é uma bosta, mas faz parte do ambiente seguro que nós estamos aqui, mas não é uma ofensa pra você. Então, se você concorda com a gente, vamos deixar um debate civilizado, não vamos ofender o amiguinho, porque assim, a gente ama Star Wars. Parte da decepção aqui, que nem mãe, falando assim, estou decepcionada com você, é por parte desse amor, entendeu? Então... Exatamente. É sobre isso. Tudo que eu queria era passar pano pra Obi-Wan, entendeu, gente? Tudo que eu queria. Eu E realmente eu fiquei muito feliz de ver no Twitter que tinha gente gostando. Que bom que tinha gente gostando. Mas pra fechar, então, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo. Por isso é muito importante pra gente seu like, entendeu? Fica colorido. Deixa o seu like. E também não esquece que você pode desabafar aqui nos comentários junto com a gente. E ativar o sininho da notificação para receber mais vídeos desse canal maravilhoso que quer abraçar todo mundo e que todas as opiniões são válidas também. É isso, gente. Um Que a beijo. força esteja com vocês. Um beijo. Menos Sempre. preconceito. Preconceito não é opinião. Beijo. Não, exatamente.